Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra. Que haja paz no nosso meio. Que haja um nascer de novo nos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te renove. Hoje, a palavra que Deus trouxe para nós está no livro de Sofonias, no capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: o remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas. Porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Então, não haverá quem nos atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Havia uma sentença contra nós. O povo de Deus estava completamente afastado dele. Nós estávamos vivendo igual ao tempo de Sofonias, igual ao tempo do rei Amon, um rei de Judá que era perverso e pagão, que profanou a casa do Senhor, que pecou contra o Senhor, que colocou utensílios de Baal, que passou a adorar uns deuses que não existem. Era Baal, eu anotei aqui o nome, que era tanto nome feio, era Tofete, era Moloque. Ele queimava seus filhos a Moloque, que só me lembra a festa do Halloween. Então o povo, naquele tempo, estava fazendo coisas muito erradas. Mas o Senhor chamou ao arrependimento. E aí o rei Josias, o filho do mal, que era Amon, ele resolveu obedecer a Deus, ouvir o conselho dos profetas. E se reconciliou com Deus. Começou tirando todo o lixo que tinha no templo, na casa do Senhor. Ele foi tirando todo o lixo. E ali, naquele lugar, que tinha sido profanado pelo seu pai, o rei Amon, ele limpou, ele tirou todo o lixo. Havia muito paganismo, uma grave deterioração espiritual e moral no povo de Deus, em decorrência dos reis anteriores. Mas Josias não se deixou levar pelos conselhos do pai dele, pela impiedade do pai dele. Não foi cometer os erros do pai dele. Você não precisa dar continuidade aos erros dos seus pais. Pelo contrário, Josias restaurou a aliança com o Senhor. Você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Então, ele retirou do templo do Senhor todos os utensílios que eram feitos para Baal, que estavam na casa do Senhor. E para Bosque também, para todo o exército dos céus. Era tantos deuses que eles criavam. O exército dos céus era Deus para eles. Ora, quem fez os céus foi Deus. Como é que nós podemos adorar a algo que foi simplesmente feito por Deus e esquecer de adorar o autor da vida, aquele que nos fez existir? Mas aí, Josias,
ele limpou a casa de Deus. Vamos limpar a nossa casa espiritual? Vamos limpar o templo do Espírito Santo? Ele retirou os utensílios e queimou fora de Jerusalém. Ele tirou e queimou fora da cidade, fora de Jerusalém. Ele destituiu os sacerdotes de Baal. E também os sacerdotes do sol, sacerdotes da lua e sacerdotes dos planetas, e também todos os ídolos do bosque. Ele destituiu eles. Ele derrubou as casas dos prostitutos cultuais, que estavam profanando a casa do Senhor. Ele derrubou o Tofete. Ele, para que ninguém mais fizesse passar os seus filhos pelo fogo oferecidos a Moloque. A festa do Halloween, que nós não, porque graças a Deus eu nunca fiz isso com um filho meu. E nem aceito que um filho meu faça com um neto meu. Mas sabe o que o povo faz? A mesma coisa. A mesma coisa. Nós estamos, sem perceber, que a sociedade está doente. As pessoas acham que não faz mal nenhum colocar nos seus filhos vestes de bruxos, de magia negra, de caveira, de morte, de demônios, de monstros. E botam os filhos para passear com isso, e vestem, e botam no Face, botam como que tiram fotos. Vocês estão fazendo, enfeitando e mostrando aos filhos: olha como você fica linda, minha filha, como um monstro, como uma bruxa, o sangue derramando na boca. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando fazemos isso, estamos fazendo a mesma coisa que eles faziam quando jogavam seus filhos no fogo, na fogueira para Moloque. Nós estamos simplesmente lançando os nossos filhos no fogo eterno quando fazemos isso com o filho. Quando incentivamos um filho a usar uma cultura demoníaca como uma coisa saudável e normal. Ah, mas você quer traumatizar a criança, sem deixar que as amigas dela todas vestidas de morte e de bruxas e de demônios, e só ela não está? Faz o seguinte: chama as crianças. Faz diferença no teu meio, no meio onde você vive. Chegue na sua escola e fale para os professores que você não aceita festa de Halloween, festa de demônios, festas de mentiras, saci pererê, mentiras, magias. Vocês não aceitam que sujem a festa mais importante do mundo, que é o Natal, as festas natalinas, que fala sobre o nascer, o presente que Deus nos deu, quando nasceu o nosso Salvador. Então, cobrem das escolas, cobrem da sociedade. Você, como cidadão, como você tem direito, como homem de Deus, como mulher de Deus, para fazer a diferença no seu tempo. Sofonias fez. Ele profetizou para o povo que se o povo continuasse fazendo aquilo, toda a terra ia ser destruída por Deus. Toda a terra ia ser destruída. Sofonias começa dizendo isso. Por isso que eu me assustei quando eu fui ler Sofonias. Mas a felicidade é que Deus me deu o capítulo 3 de Sofonias. Quando Deus traz a reconciliação. Quando Deus fala para o povo: cante, ó filha de Sião, com alegria. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos, que são os demônios. O rei de Israel, o Senhor, está no nosso meio. Você não precisa mais temer nenhum mal. Sabe por que nós estamos apavorados?
nestes dias, porque estamos vendo o mal assolando a terra. Todo mal, peste, tudo que nós buscamos quando começamos a brincar com a morte. A achar a morte interessante, engraçada e uma coisinha que você podia brincar com ela. Deus veio nos acordar, nos despertar nesta pandemia, para nos mostrar que nós devemos nos voltar para a vida. Chega de brincar com a morte. Devemos acordar para Deus. E o que aconteceu? Continua a bênção. E eu quero ler toda a bênção, toda a promessa. Porque eu creio que a igreja do Senhor, ela vai voltar ao primeiro amor. O povo de Deus vai entender. Porque até gente que vai para a igreja, que crê em Deus, estava enfeitando os meninos com Halloween. Estava deixando os filhos assistirem desenhos demoníacos. Ah, mas se disser que aquilo é demoníaco, o povo vai dizer, mas é muito preconceito, que besteira, é de brincadeirinha. O joguinho de matar, eita, eu matei não sei quantos zumbis. Não, é de brincadeirinha. Não, vocês estão formando homens e mulheres. Entendam. Vocês têm que ensinar a verdade para eles. Vocês têm que falar a verdade, dizer que demônio é demônio e que ninguém deve se vestir de demônio. Dizer que não se deve brincar com demônios. Deus está nos acordando como igreja. Nós temos a responsabilidade de alertarmos os pais para que as crianças elas não caiam na loucura do mal, porque senão vai ser pior. O Senhor está nos alertando com a pandemia e graças a Deus ele já avisou que vai acabar. Ele falou, vai haver o fim da pandemia. O Senhor não é homem para que minta. Ele disse que vai acabar. Tem gente que diz que não vai acabar mais não, que todo mundo vai viver de máscara para sempre. Não vai acontecer isso não. O Senhor vai acabar a pandemia quando você e eu acabarmos com o pecado. Passarmos a dizer não ao pecado. Resistirmos ao diabo até que ele fuja de nós. Essa é a palavra do Senhor. Acorda, igreja, que Deus quer te abençoar, que Deus quer nos salvar. Acorda, igreja do Senhor. É tempo de reagirmos. É tempo, como cidadãos, que vamos viver no céu, vamos morar com o Senhor na glória. Lá é que tem um lugar para nós. Não é aqui, não. Satanás pensa que tem um lugar para a gente no inferno. Tem não. O inferno foi feito para ele. E para a morte. E não para nós. Nós herdamos, através do sangue de Jesus, o direito à vida eterna. Nós temos direito. Porque Jesus morreu por nós, pagando o preço dos nossos pecados. Arrependidos. Porque o pecado que não é arrependido não pode ser perdoado. Não tem nem sentido perdoar algo que você nem se arrependeu. Que você continua nele e ainda leva os seus filhos para ele. Mas aqui tem esperança nestas palavras. Ele diz, o rei de Israel, o Senhor, está no nosso meio. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tenha medo, ó Sião. Não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, o nosso Deus, está no nosso meio. Poderoso para nos salvar. Ele
ficará muito contente conosco. Ele nos renovará com o seu amor. E ele se encherá de júbilo por causa de você. Já pensou? Você e eu alegrarmos o Senhor? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor nos deu Miqueias. Só 2 versículos. Mas olha que coisa linda. Miqueias diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Oh, Deus é muito maravilhoso. Ele está pronto para perdoar todo aquele que se arrepende. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ele tem prazer em derramar bondade sobre nós. Chuvas de bênçãos. Ele tem prazer em nos perdoar. Arrependa-se. Tornará a apiedar-se de nós quando nos arrependermos. Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tem uma passagem da Bíblia que diz que se você se arrepender, o Senhor lança a sua iniquidade, o seu pecado, no mar do esquecimento. O acusador, quando ele vier dizer, mas você não é digno. Você vai dizer, quem disse que eu não sou digno? O sangue de Jesus me purificou. Porque todo aquele que crê que uma das gotas de sangue que foi derramada na cruz do Calvário por Jesus Cristo foi para perdoar, para pagar o preço do seu e do meu pecado, você está salvo, limpo, liberto. O acusador não tem mais poder sobre você. Ele já não mais consegue te ferir, te magoar, te desesperar. Creia. Se você se arrepender, você vai receber estas bênçãos do céu. As bênçãos de Deus para nós. São muitas dádivas. Ele tem prazer em derramar bondade sobre nós. Ele é maravilhoso. E ele disse, congregarei, a continuação de Sofonias 3. Agora o versículo 18. Congregarei os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes. O nosso espírito fica triste quando estamos distante de Deus. Distante também da congregação, da reunião do povo, que se junta para adorá-lo em espírito e em verdade. O nosso espírito tem saudade. E a gente não pode tirar isso das futuras gerações, das nossas crianças, com festas de Halloween de mentiras, com festas mundanas, porque eles não terão saudade daquilo que eles não provaram. Eles precisam provar das festas solenes, dos momentos das alegrias, das risadas dentro da igreja, correndo e brincando, glorificando a Deus e ouvindo salmos e hinos espirituais, onde eles viam seus pais se alegrando no Senhor, cheios do Espírito Santo. E ele disse, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas, eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligirem. Salvarei os que cocheiam, os que gemem. Nós estamos gemendo e o Senhor nos salvará. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos.
que saíram e que fugiram desesperados. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Porque naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei, os protegerei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Esta foi a palavra de Deus. Então você que sente no seu coração agora o desejo de voltar para Deus, busque o Espírito Santo de Deus. Eu vou orar por você agora. Vamos orar? Amado Deus e Pai, em tuas mãos santas e poderosas eu te consagro esta vida, esta pessoa que está agora diante de ti, Senhor, clamando o teu perdão. Eu te consagro esta vida. Dê a esta pessoa forças para resistir ao diabo, para que o diabo fuja dela. Fuja dele. Pai, eu te peço que venha o teu reino sobre toda a terra. Que venha o teu perdão, porque no teu perdão vem a tua cura. Pai, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. É o que eu vos peço e já vos agradeço. No nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, o que pagou o preço para que nós pudéssemos receber a herança da vida eterna e passarmos esta herança, este conhecimento, o ensinamento da tua verdade aos nossos filhos. Protegei, Pai, as futuras gerações. Protegei, Pai, cada um de nós. Protegei, Pai. Protegei a tua igreja. Fortalecei, Pai, a tua igreja. É isso que nós devemos pedir. Pai, renovai a tua igreja. Renovai, Pai. Traz nesta pessoa que já andou com o Senhor, mas que se afastou do Senhor. Dai o renovo. Renova essa aliança. Para que haja, meu Pai, conserto nesta vida. Reconciliação. Repara, Pai, todas as brechas que foram abertas nesta vida. Faz o teu milagre, Deus. Nesta vida, Pai, eu te entrego esta vida no teu altar. Eu te entrego, Pai, as gerações presentes e as gerações futuras. No teu altar, eu te clamo, Pai, que o Senhor abra os olhos dos pais para ensinarem a verdade para os seus filhos. Para que não haja mais festa do Halloween, nem nenhuma festa pagã, nenhuma festa de carnaval, mas que só ensine aos seus filhos as festas solenes, as festas onde nós nos alegramos na tua presença, com a verdade que salva, com a tua verdade que reina. Oh, meu Pai, derruba, Pai, todos os altares que esta pessoa um dia levantou. Derruba. Dai forças a esta pessoa, Pai, para lançar fora tudo que sujou o templo do teu Espírito. Lançar fora todo o mal, para que com este mal lançado fora, seja lançado fora todo medo e nós possamos cantar o hino da vitória. É no nome do teu Filho que eu peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém, igreja. Amém, igreja.
Meditem no livro de Sofonias. Só são três capítulos. Bem curtinho. 2 folhinhas você leu ali. Você vai ver o começo, a ira do Senhor por causa do pecado da humanidade. E a misericórdia do Senhor, a vontade de salvar você. Porque você é imagem e semelhança dele. E os seus filhos também. Eles não são imagem e semelhança do que vocês desenham no Halloween. Do que vocês fantasiam seus filhos. Peçam perdão a Deus. Rasguem estas mortalhas. Porque todas estas fantasias são mortalhas. Todas as fantasias de carnaval e de festa de Halloween são mortalhas. Queimem, lancem fora. Peçam perdão a Deus e abençoe os seus filhos com a palavra viva e eficaz, com a verdade, com o livro da vida. Amém, igreja? Fiquem na paz do Senhor. Amém.